Seja muito bem-vindo à segunda aula do mini curso de terapia de EFT. Meu nome é André Lima e desde 2007 eu me tornei um terapeuta profissional e há mais de 6 anos eu formo terapeutas com base na técnica da EFT, que é uma técnica simples, eficiente, muito poderosa e que transforma pessoas comuns em terapeutas capazes de curar emocionalmente os seus clientes de uma forma muito rápida e profunda. E a minha missão é formar do zero e também capacitar novos terapeutas para que eles possam gerar resultados extraordinários nos seus clientes, já nas primeiras sessões de atendimento, e assim criar um verdadeiro exército da cura emocional. Mas não somente isso, eu acredito que esse trabalho de cura, ele é muito nobre, e ele merece ter profissionais que sejam muito bem remunerados. E é por isso que eu ajudo os terapeutas de EFT a não só viver da profissão, mas a viver confortavelmente e poder chegar numa renda que pode ultrapassar os 12 mil reais mensais. E talvez para algumas pessoas a ideia de uma renda como essa pode parecer algo muito distante da realidade e que talvez seria preciso muitos e muitos anos de profissão, ser muito conhecido no mercado, ou talvez ter muita sorte para você chegar nesse patamar. Mas a realidade é que, aplicando a metodologia certa, eu tenho visto alunos que começaram do zero absoluto nessa profissão, conseguindo chegar a rendimentos que, em alguns casos, têm ultrapassado os 12 mil reais mensais com atendimentos terapêuticos em pouco tempo. Alguns até chegando nesse resultado com menos de 1 ano de prática. E eu confesso que até eu fico espantado quando eu vejo relatos como esse aqui. Quando eu iniciei a minha caminhada no autoconhecimento, eu não imaginava exercer esta profissão. E eu comecei do zero absoluto, atendendo pessoas, iniciando nessa profissão. Então hoje o meu melhor mês foi receber 25 mil reais mensal, né, fazendo os atendimentos. E eu consigo manter uma média em torno de 10 a 15 mil reais mês. Quanto é que você está cobrando hoje na média, assim, do preço do pacote de sessão? Hoje o meu pacote com 10 sessões é 3 mil reais. 3 mil reais pelo pacote de 10 sessões, ou seja, dá em torno de 300 reais na 300 média. reais por sessão, o mês de novembro foi onde eu tive uma renda melhor. Eu consegui 22.500 reais. Eu trabalhava como publicitária, sou formada em publicidade e trabalhava na área aqui na minha cidade. Despertei para as terapias e quis conhecer mais sobre EFT, mas me tornar uma terapeuta, me despertei para isso. Então, cobrando 300 reais por cada sessão, eu consigo fazer uma média aí de 20, 25 mil reais por mês. Então, nunca pensei em trabalhar como terapeuta, né? Mas, quando eu conheci a EFT, eu descobri uma condição de ajudar as pessoas mesmo, né? Eu descobri que era possível você curar de verdade, aliviar as dores, curar muita coisa, curar lá no fundo mesmo, né? Com que idade você começou a atuar como terapeuta? Foi 65. 65 anos você começou a atuar? Nunca é tarde. Enquanto você está respirando, é tempo de qualquer coisa, né? Olha, eu já consegui fazer até 16 mil. Tem época que diminui um pouco, tem época que dá, agora, por muito tempo na faixa dos 12, 10 e tal. Então, André, eu trabalhei 32 anos numa grande empresa, né, brasileira, na área de recursos humanos, né, essa parte. Mas eu sempre tive essa vontade, esse desejo, né, de ser terapeuta. Então, a minha agenda eu defini assim, não trabalhar todos os dias, né, porque como eu já sou aposentada, né, já trabalhei, né, muitos anos, eu também não queria deixar minha agenda totalmente lotada, né. Então eu deixo alguns dias na semana, né, e eu chego a atender normalmente 10, 11 pessoas. Por semana. É uma boa agenda, uma agenda razoável. Né? Olha, André, eu reajustei agora há pouco tempo, agora eu estou cobrando 200 reais, né, por sessão, um pacote de 2 mil reais, né, para 10 sessões. Se você faz 10 sessões por semana, né, então daria o quê? 2 mil reais por semana. Então, no mês, você tem aí uma renda de 8 mil, 9 mil, sei lá, quem sabe 10 mil reais, né, por mês, trabalhando com tempo parcial. Do conforto da sua casa. Você faz atendimento online? Online, só online. Agora, hoje está só com online. 100% online. Hoje eu vivo da profissão, mais ou menos desde 3, 4 meses depois que eu tinha feito o curso, eu já passei a viver da profissão.
Tem uma renda que varia de 6 a 10 mil reais mensalmente. Veja, maio eu estava devendo e em junho eu consegui a plaquinha. Essa plaquinha aqui é a plaquinha de terapeuta que eu estava namorando desde a primeira vez que eu vi, que é quando a gente faz por mês, né? Então, no mês de junho, eu bati 16K, só que ele não tem a plaquinha de 16K, ele tem a de 6, a de 12 e a de 20. Aí ele me mandou a de 12K. 12K é porque no mês de junho, trabalhando com terapias, eu atingi esse valor como terapeuta. Então, tudo o que você precisa é aplicar o método que eu vou mostrar para você ao longo desse mini curso. São 3 passos fundamentais para você se tornar um terapeuta de EFT de alto nível, e esse método não exige longos anos de experiência, nem uma pós-graduação, nem mesmo uma formação superior. Bom, lá na nossa primeira aula, eu mostrei como a técnica da EFT funciona. Falei sobre o fundamento científico por trás da técnica, desde a parte energética, até como ela impacta a nossa fisiologia, como é que ela reduz o hormônio do estresse e altera por completo o funcionamento da amígdala, que é uma parte do cérebro que controla as emoções do sistema límbico e que é afetada com a prática da EFT. E eu mostrei também um estudo científico que comprovou a efetividade da técnica diante de sintomas de transtorno do estresse pós-traumático. Eu ensinei passo a passo na prática como você pode aplicar a técnica em você mesmo, para você sentir na pele e você poder entender os benefícios da EFT nas suas próprias emoções. E eu ainda disponibilizei o manual gratuito da EFT para você aprender de uma forma mais aprofundada sobre essa técnica. E, por fim, eu mostrei como é possível chegar a uma renda entre 8 e 20 mil reais mensais, independente da sua experiência, começando com poucos atendimentos por dia. Teve muita coisa imperdível nessa primeira aula, então, caso você não tenha ainda assistido, eu recomendo que, ao finalizar essa aula de hoje, você volte aqui para assistir a nossa primeira aula. Então, nessa aula de hoje, eu vou detalhar para você quais são os 2 pilares que você precisa focar para você se tornar um terapeuta profissional de alto nível. E, além disso, eu vou te mostrar na prática como ajudar outra pessoa com a técnica da EFT. Você vai me ver utilizando a técnica de uma forma um pouco mais avançada, realizando um atendimento em uma outra pessoa, enquanto eu vou ali comentando tudo que eu estou fazendo e conduzindo. E antes de falar sobre esses 2 pilares que você precisa focar para você ter sucesso como terapeuta, eu quero chamar a atenção para o fato de que você pode atender 100% online como terapeuta de EFT. Algumas técnicas como massagem, shiatsu, auriculoterapia, né, e tantas outras, o trabalho precisa ser realizado presencialmente, o que vai restringir o perfil de público que você vai ficar limitado, né? As pessoas que estão próximas do seu local de atendimento. E aí, dependendo do local que você atende, pode ser que seja difícil atrair o seu cliente ideal, que é aquele cliente que está interessado em se curar e que, ao mesmo tempo, ele tem recurso, ele tem poder aquisitivo para investir na terapia. Quando você atende online, você acaba com qualquer tipo de escassez que possa existir devido à região onde você mora. Então, mesmo que você more em um lugar pequeno, onde talvez as pessoas tenham baixo poder aquisitivo, é possível atender clientes de outras regiões do país que tenham a maior renda. Ou até mesmo você pode atender pessoas de outros países. Esse foi o caso da aluna Rosa Maria, que mora em Manaus, mas ela tem atendido vários clientes do exterior. Como é que os clientes têm chegado até você? Chega por indicação? Você faz alguma coisa para chegar? Como é que tem sido esse fluxo de clientes? Bom, vem um pouco das redes sociais, né? Vem um pouco pessoas conhecidas, pessoas que vai passando para o outro, assim, mas vem um pouco de redes sociais, principalmente do Facebook, vem. Mas a maior parte vem o pessoal brasileiro que mora no Canadá, né? A maior parte, porque a minha irmã faz uma ampla divulgação lá. Né? Tá certo ela, né? Tem que fazer, né? E a pessoa fica satisfeita, vai também indicando para outras pessoas, né? E assim vai fluindo. Lá. Aí tem outros lugares também, tem em Paris também. Então, mas tudo brasileiro, né? Que mora então, seus atendimentos são também feitos online, 100% online? Ou tem... 100% online. Eu trabalho 100% online. Durante a pandemia, meus alunos que já atendiam online e aqueles que tiveram que migrar para essa modalidade, muitos deles tiveram um aumento significativo na renda, porque as restrições durante esse período acabaram também levando um número enorme de pessoas a se abrirem para receber terapia online. Então, hoje é muito mais fácil que as pessoas estejam abertas a essa possibilidade
do que antes da pandemia. Então, muitos experimentaram a modalidade de receber a terapia online e muitas vezes nem querem mais voltar para o modelo presencial por causa da comodidade, sem perda de eficiência dos resultados que você obtém nessa terapia online. Bom, agora eu quero mostrar para você os 2 pilares fundamentais para você se tornar um terapeuta de EFT de alto nível. Juntos, esses 2 pilares vão gerar uma autoconfiança inabalável como profissional de terapia com a EFT. O primeiro pilar, ele diz respeito ao seu preparo mental ou emocional. E já o segundo pilar, ele diz respeito ao seu desenvolvimento da sua capacidade técnica como terapeuta. Então, deixa eu explicar primeiro esse aspecto mental ou emocional. Para você trabalhar esse aspecto, você precisa identificar e se libertar de crenças limitantes que trazem insegurança, medo de atuar profissionalmente. Crenças de que você não é bom o suficiente, de que você não merece, que é difícil ser terapeuta, que não é para você, que você não vai conseguir. Questões ligadas à sua autoestima e todo tipo de pensamento e emoção negativa sabotadora. E é também muito importante, né? Preciso que você supere a crença de que terapia não dá dinheiro e que os clientes não querem pagar, para que você saia da mentalidade escassa. Porque a verdade é que esse mercado ele é muito amplo, ele tem muita abundância. Você só precisa saber o que fazer para você atrair o cliente certo para você. Na próxima aula eu vou mostrar mais detalhes sobre como fazer isso. Mas se você não superar essas crenças e emoções negativas, ainda que você se torne o melhor terapeuta do mundo, você vai dar um jeito de não ter sucesso e você vai se auto-sabotar e vai ter muita dificuldade de cobrar e também de atrair cliente para você. Outra coisa que é muito importante você superar, né, para quem tem uma outra profissão e quer ingressar nessa área como terapeuta, é o medo do que os outros vão pensar e as pressões e os medos que essas pessoas podem passar para você, né? Os amigos, a família, as pessoas do seu trabalho, né? Eu lembro que eu sofri com isso no começo. Um sentimento de vergonha. E já vi também isso impedir muitas pessoas que têm a vocação de seguir em frente. Mas o bom é que você pode usar a própria técnica da EFT para você se curar de todos esses medos. Eu mesmo precisei trabalhar muito em mim essas questões emocionais e essas crenças para que eu me sentisse capaz e merecedor de atuar profissionalmente e também para me permitir cobrar mais e atrair clientes que podem pagar. Esses bloqueios, eles são muito comuns e eu observo com frequência na mente dos terapeutas. E é por isso que eu também foco em ajudar os meus alunos a superar essas questões de uma forma profunda e definitiva. No começo foi muito difícil a minha transição de carreira, né? Eu sentia muito medo do que as pessoas iam pensar de mim, das pessoas que me conheciam, o que elas iam achar que é uma pessoa que de repente mudou de carreira, né? Se elas iam confiar no meu trabalho, na minha imagem como terapeuta. Isso era uma preocupação muito grande no começo da minha carreira como terapeuta. Mas aí eu fui perdendo esse medo, trabalhando essas questões em mim, né, junto com a EFT mesmo, e passei a atender. O segundo pilar para você conquistar uma autoconfiança inabalável como terapeuta, conforme eu já falei antes, diz respeito ao preparo técnico. O que é que significa isso? É ter aquela confiança de que você é capaz de gerar um grande resultado positivo para o seu cliente. A confiança de que você tem o conhecimento, que você tem os recursos necessários para você lidar com cada situação diferente que vai aparecendo, a certeza de que você tem essa habilidade e que o seu cliente vai ficar feliz por ter investido no seu trabalho. E aí, nesse ponto, trabalhar com a técnica da EFT tem uma grande vantagem, porque é uma técnica tão poderosa que, mesmo um terapeuta, ainda sem grande experiência, sem grandes conhecimentos, sem um conhecimento tão aprofundado, ele já consegue resultados incríveis com muita frequência. Bom, mas ao mesmo tempo que isso é uma bênção, né, essa velocidade da técnica, essa eficácia, eu preciso também alertar que isso pode se tornar também uma maldição. Por que isso, né? Porque justamente pelo fato de você já conseguir resultados incríveis só com o básico, é que muitos terapeutas de EFT acham que já chegaram no topo e eles deixam de se aprofundar e aprender mais. E é claro que isso é um grande erro, é uma visão muito pequena. Quando você compara o resultado que você consegue com o básico da EFT com outras terapias, você vai ficar feliz. Mas nesse caso, você está sendo um terapeuta de EFT medíocre no sentido de ser só mais um, e você está na média. E você vai utilizar, provavelmente, no máximo 30% do potencial da EFT. E assim você não vai se destacar como profissional dessa técnica. O fato é que quanto mais habilidade você ganha, mais confiança você vai adquirir, mais resultados você consegue proporcionar para o seu cliente e mais feliz o seu cliente vai ficar. E isso aumenta as chances de você ser indicado e você ter mais clientes entrando para encher a sua agenda. Então, se torne um terapeuta de EFT acima da média e as chances são que você vai ter muita gente procurando o seu trabalho
e lotando a sua agenda. O nível máximo de habilidade que você pode alcançar é o que eu chamo de nível do estado da arte na aplicação da técnica da EFT. Chegar nesse nível significa você conseguir resultados ainda mais rápidos, resultados duradouros e definitivos, resultados surpreendentes, mesmo em casos que são considerados difíceis ou irreversíveis. Bom, mas como é que seria então, o que é que você tem que fazer para alcançar esse estado da arte na aplicação da EFT? Olha só, né? No aprendizado de qualquer habilidade, seja a habilidade de você jogar futebol, jogar baralho, dançar, falar em público, dirigir ou qualquer outra coisa, você passa por estágios de domínio daquela habilidade. E o primeiro estágio é um estágio bem básico e você precisa pensar bastante para fazer qualquer coisa que tem que ser feita. E aí você comete muitos erros, você gasta muita energia tentando fazer da forma correta. Depois você chega num segundo estágio, que é um estado de fluidez. E aí, com a prática, aquela habilidade ela vai sendo internalizada pela sua mente subconsciente e você já consegue fazer de forma quase que automática, sem você precisar prestar atenção em cada ação que você vai fazer. Então, os erros diminuem muito e você atinge um nível moderado de habilidade, que serve muito bem para o seu dia a dia. Então, a maioria das pessoas, elas se desenvolvem somente até esse segundo estágio da fluidez e elas ficam por aí em boa parte das coisas que elas aprendem. Se você começa a praticar de uma forma acima da média, praticando mais horas, estudando mais, ou se você tem um talento, uma habilidade natural para aquilo, você vai além desse estágio da fluidez e você vai atingir um estágio de excelência. E nesse estágio de excelência, as pessoas elas já percebem que você claramente tem habilidades bem acima da média. E você ganha uma vantagem sobre as demais pessoas, porque você sai da mediocridade e você vai se destacar. A mesma coisa acontece quando você pratica a técnica da EFT. À medida que o profissional estuda, à medida que ele pratica cada vez mais a técnica, ele eventualmente vai chegar no nível de excelência, ainda mais se ele tiver um acompanhamento e orientação. E os clientes percebem que você adquiriu ali uma habilidade acima da média ao conduzir a terapia. E eles vão se sentir seguros ao serem tratados por você, porque eles sabem que eles estão em boas mãos e que eles vão atingir ótimos resultados. Já o estado da arte, ele vai além do estágio da excelência. No estado da arte, você praticamente se funde com a técnica. A sua intuição, ela fica mais aguçada, ela fica em um nível muito mais elevado e você simplesmente capta em muitos momentos, informações instantâneas do que você deve fazer, como conduzir uma sessão, que perguntas você vai fazer, que caminho você vai seguir para você ter resultados melhores. Então, são informações que vêm tanto do banco de dados da sua mente subconsciente ou inconsciente, né, de acordo com a sua experiência que você acumulou, como também são informações que você baixa do universo como se fosse ali um download instantâneo que você vai baixar para a sua mente. Então você consegue ainda integrar vários conhecimentos diferentes que você porventura tenha de outras técnicas e outros aprendizados de uma forma totalmente harmônica com a técnica da EFT. Então a sua eficiência na condução da técnica, ela simplesmente vai para um nível que você nem sabia que seria possível. E seus clientes, é claro, eles vão ficar cada vez mais felizes com esses resultados. Chegar nesse nível de excelência, no nível da excelência, já é mais do que o suficiente para você se tornar um profissional altamente bem-sucedido. E para que isso aconteça, existem dois elementos fundamentais e eles precisam estar associados para que você possa acelerar a sua evolução enquanto terapeuta. O primeiro elemento é a prática, é a quantidade de sessões que você realiza. Teoricamente, quanto mais sessões você faz, né, mais você vai se desenvolver. E o segundo elemento é você receber mentoria, ou seja, receber orientação de alguém que está em um nível bem mais elevado que o seu. Então, um bom mentor, ele procura dar o seu melhor para que o aluno possa chegar o mais rápido possível ao nível do próprio mentor ou até para ele superar o próprio mentor. E agora eu quero que você preste bem atenção a esse detalhe aqui, que é muito importante. Existem coisas que você tem consciência de que você não sabe. E quando você tem essa consciência, você pode buscar aprender. Porém, o que mais vai atrasar o seu desenvolvimento, o seu aprendizado, né? Preste muita atenção para isso, são as coisas que você nem sabe que você não sabe. E essas coisas, somente quem tem condição de mostrar para você é alguém que já está em um nível muito mais avançado do que o seu. Quando você junta o preparo mental e emocional, se libertando das crenças e emoções negativas, aliado a esse preparo técnico, treinando a EFT, sendo ajudado por um mentor, para você chegar o mais perto possível do estado da arte da aplicação da EFT, aí sim você se torna um terapeuta que tem
uma autoconfiança inabalável. E isso vai permitir que você consiga dar o terceiro passo, que é criar um fluxo de clientes abundante e inesgotável. E os detalhes sobre esse terceiro passo eu vou falar na próxima aula do nosso minicurso de terapia EFT. A minha missão é contribuir para que cada vez mais pessoas aprendam a técnica da EFT, seja se auto-aplicando, ajudando amigos e familiares, e além disso, multiplicar esse trabalho formando mais e melhores terapeutas, tanto do zero e também capacitando terapeutas que já atendem com outras técnicas e que querem aprender mais sobre a EFT, né? Então, além de capacitar psicólogos e coaches, para que eles sejam capazes também de utilizar a técnica da EFT em alto nível e assim poder ajudar mais os seus clientes. E ainda poder gerar uma renda confortável, e você poder viver desse trabalho, né? Podendo chegar a ultrapassar 12 mil reais de renda mensal. Os passos que eu ensinei até aqui nessa série, né, se você colocar em prática, eu tenho certeza que vai transformar a sua vida e vai transformar a vida dos seus clientes. Só que tudo isso é só uma pequena fração e como a técnica da EFT pode ser utilizada e como ela pode beneficiar você e as pessoas ao seu redor. Então é só a ponta do iceberg. É possível aprofundar muito mais, ter resultados cada vez melhores, tanto na autoaplicação como também na condução da técnica em outras pessoas. Por isso, eu decidi criar o EFT Pro, que é um programa mais aprofundado, focado em quem deseja utilizar a EFT profissionalmente em alto nível. É um programa desenhado tanto para pessoas que ainda não são terapeutas, mas que desejam ser, ou pessoas que já atuam como terapeuta com outras ferramentas e que desejam aprender a técnica da EFT em um nível profissional. Então, é um programa amplo, aprofundado para quem quer uma formação profissional. Eu vou dar mais detalhes sobre o EFT Pro na nossa próxima aula dessa imersão. E também na próxima aula eu vou responder as principais dúvidas que surgiram aqui e outras dúvidas comuns que surgem com relação à técnica da EFT, a formação profissional EFT Pro. Agora eu peço que você deixe aqui o seu comentário aqui embaixo, que eu quero responder todas as suas dúvidas. E depois que você deixar o seu comentário e a sua pergunta, lembra de você entrar no grupo do WhatsApp aqui embaixo. Lá no grupo você vai poder baixar o manual gratuito da EFT para você aprender mais sobre a técnica, sobre o passo a passo dela. É só você entrar no grupo e acessar a descrição do grupo que você vai ter lá o link para baixar o manual. Entrar no grupo também é importante para você receber as notificações das lives e você não perder nenhum conteúdo desse minicurso. E lembrando que nas lives tem conteúdo prático, né? Tem estudo de caso, tem um momento para você tirar dúvida comigo ao vivo e tudo isso é de extrema importância para o seu aprendizado aqui nesse minicurso. Então, eu calculo que 70% da força desse minicurso, ele está no conteúdo das lives que nós estamos fazendo todos os dias às 20 horas. Bom, no início desse episódio eu falei que eu ia mostrar como ajudar outra pessoa com a técnica da EFT e que você iria me ver utilizando a técnica de uma forma um pouco mais avançada, realizando um atendimento em uma pessoa. Então, eu quero que você agora assista à sessão e que você perceba os detalhes que eu vou explicar durante a condução desse trabalho. Então, perceba a intensidade emocional desse caso e quanta liberação acontece durante esse trabalho que foi bem profundo em pouco tempo. Vamos lá, vamos fazer aqui com Bia. Oi, Bia. Olá, outra Beatriz, né? Isso. Então vamos lá. Qual a questão que você quer trabalhar? Eu tenho uma questão básica que é Você pode soltar o microfone, tá? Então vamos lá. Então você falou que tem uma questão aí do abandono. É. Então vamos lá. Então olha só. Então deixa eu só explicar para o pessoal aqui, para todo mundo entender. Então o cliente ele vai chegar com a questão assim, tá? Mais genérica um pouco. Abandono. E a partir desse abandono eu vou investigar junto com a pessoa como foi que surgiu esse abandono, quais foram as situações de abandono que surgiram. E às vezes, né, no caso dela, ela já surgiu com a questão de abandono porque ela já deve ter consciência que tem esse abandono, provavelmente porque ela já faz trabalho de autoconhecimento. Porque se ela não fizesse, ela não ia chegar com a questão pronta de abandono. Ela ia chegar com um tema mais genérico ainda. Ela ia chegar falando de depressão, ia chegar falando de ansiedade, ia chegar falando assim de dificuldade de se relacionar, que os relacionamentos não dão certo, porque abandono gera tudo isso. Então eu ia pegar desse pacotão maior que ela ia me trazer, e eu ia refinar esse pacote, ia chegar no abandono e ia chegar nos eventos. Como ela já deve ser uma pessoa que se trabalha, já chegou um pouquinho mais pronto com o abandono. Eu tô certo? Tá certo, André. Eu realmente faço terapia convencional, com psicólogo, psicoterapia há uns 10 anos. E sou terapeuta holística também há um tempo. Trabalhei com mediunidade. Enfim, eu tô sempre procurando a resposta. Mas tudo isso que você falou, eu tomo medicação psiquiátrica para depressão e ansiedade. Meus relacionamentos não dão certo.
e eu não tenho lembranças da minha infância. Então, meu terapeuta psico, ele acha que realmente tem alguma coisa enraizada nesse momento da vida, mas a sensação que eu tenho da infância e até hoje, assim, é de abandono. Acho que esse é o foco que eu consegui chegar. Ok. Então, ó, ela ia chegar provavelmente com esse tema bem genérico. Olha, eu tenho depressão, eu tomo remédio, relacionamento é ruim e tal, e a gente ia conversar e em algum momento ia chegar na questão do abandono. Você fala que você não lembra de situações do abandono da infância, é isso? Não, eu sou a terceira filha do primeiro casamento, né, dos meus pais, que se separaram quando eu tinha 5 para 6 anos, e é muito engraçado, porque quando eu converso com os meus irmãos, que são mais velhos, eles lembram do cheiro, da cor da roupa, da música que estava tocando, eu não lembro de absolutamente nada, e quando eu lembro, são coisas ruins. Então você lembra de coisas ruins. Mas assim, ainda eu não tenho certeza se são lembranças ou se são criações da minha cabeça, porque eu tenho que ficar perguntando, mas isso aconteceu, porque eu não tenho nitidez nenhuma. Certo, então vamos lá. Interessante, o teu caso não é um caso tão convencional, geralmente as pessoas lembram, mas para o terapeuta, quando a gente está fazendo o trabalho com a EFT, pouco importa se aquela lembrança é real, ou se ela foi criada, ou se a pessoa imaginou, ou se foi um pesadelo, ou se foi alguém que contou aquilo e a pessoa criou uma história na cabeça dela, ou se foi um obsessor que falou para ela, ou se foi de vidas passadas que ela... Não importa. O que importa é, quando eu penso nisso, o que é que eu sinto? Que emoção vem? E aí eu vou trabalhar esse sentimento que surge quando eu penso nessa questão. Então, a veracidade disso, se realmente aconteceu ou não, é completamente irrelevante. E eu nem vou procurar saber, investigar, será que foi mesmo, será que não foi? Pouco importa. Nem vou julgar a pessoa, nem vou... Por exemplo, né, se a pessoa chegar para mim e falar assim, olha, eu estou lembrando aqui, eu era Cleópatra e aconteceu isso, isso e isso. Para mim, eu não vou... você era Cleópatra, eu não vou julgar se ela era mesmo ou não. Eu vou trabalhar a emoção que surge quando ela fala sobre aquilo. Se ela está dizendo que é uma memória, eu vou trabalhar como uma memória. Ok? Então, o que é isso que surge que é ruim, né? Que você falou que não tem muita nitidez, mas você tem essa lembrança dessa coisa ruim, dessa sensação ruim. Quando eu tenho que tocar nesses assuntos, a primeira lembrança que vem é da minha avó, que já faleceu, minha avó materna, e ela me contou no meio de uma briga, ela com a minha mãe, elas duas brigando, que deveria ter me abortado mesmo, que ela não deveria ter impedido o meu aborto, minha mãe deveria ter me abortado. Mas sabe quando você escuta a conversa que não era para você? Então, aquilo ficou na minha cabeça. Então, eu nunca tive coragem nem de perguntar para minha mãe se é verdade, até porque eu acho que ela não diria a verdade. Se ela tivesse falado, sim, eu tentei abortar você, eu tenho um problema com a minha mãe muito grande também. O que você está sentindo agora de falar isso? Vontade de chorar. Vamos começar a fazer EFT, e aí todo mundo vai fazendo junto com a gente aqui. Tá? A aplicação da técnica, você vai se auto-aplicando em casa, até para ajudar na energia aqui do processo. Até favorece mais a cura. Vamos lá. Mesmo que eu sinta essa vontade de chorar. Mesmo que eu sinta essa vontade de chorar. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa carga emocional. Mesmo que eu sinta essa carga emocional. Que me dá vontade de chorar. Que me dá vontade de chorar. Quando eu ouvi o que não era para eu ouvir. Quando eu ouvi o que não era para eu ouvir. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Tá ficando mais intenso? Tá. O que é que você está sentindo no corpo? Nó na garganta. Certo. Eu sinto nó na garganta. Eu sinto nó na garganta. Eu sinto vontade de chorar. Eu sinto vontade de chorar. Nó emocional na garganta. Nó emocional na garganta. Eu sinto vontade de chorar. Eu sinto vontade de chorar. Eu sinto nó emocional na garganta. Sinto nó emocional na garganta. Eu ouvi o que não era para eu ter ouvido. Eu ouvi o que não era para eu ter ouvido. E eu nunca tive certeza disso. Eu nunca tive certeza disso. Mas isso fica rondando os meus pensamentos. Mas isso ronda os meus pensamentos. Eu sinto vontade de chorar. Eu sinto vontade de chorar. Me dá um nó na garganta. Dá um nó na garganta. Ainda tá sentindo um nó na garganta? Ai, não como antes, tá? Uma angústia no peito, eu acho. Uhum. Eu sinto angústia no peito. Eu sinto uma angústia no peito. Eu sinto angústia no peito. Eu sinto uma angústia no peito.
Essa angústia está dentro de mim há muitos anos. Essa angústia dentro de mim há muitos anos. Eu sinto uma angústia no peito. Eu sinto uma angústia no peito. Desde que eu ouvi aquela conversa. Desde que eu ouvi aquela conversa. O que você está sentindo agora? Um pouco mais leve. Um pouco mais leve. Então, ó, nesse caso, como já surgiu uma carga emocional intensa, eu já comecei a fazer um pouco de EFT para ir soltando a carga emocional, sem ter que investigar exatamente a voz que vinha, se vinha imagem ou não, porque estava tão intenso que eu preferi já fazer um pouco de EFT para ir limpando isso, depois a gente entrar nos detalhes. Como é que tá o peito agora? A sensação de aperto, de choro? Melhor. Como é que tá? Melhor? Melhor. Ainda tá sentindo? Coração tá bem acelerado. Vou fazer mais uma rodada e depois a gente investiga de novo, tá? Mesmo que eu sinta o coração acelerado. Mesmo que eu sinta o coração acelerado. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção presa. Mesmo que eu sinta essa emoção presa. De abandono. De abandono. De rejeição. De rejeição. Desde que eu ouvi aquela conversa. Desde que eu ouvi a conversa. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Não era para eu ter ouvido aquela conversa. Não era para ter ouvido. Aquilo me marcou profundamente. Aquilo me marcou profundamente. Não era para eu ter ouvido aquilo. Não era para ter ouvido aquilo. Eu não queria saber. Eu não queria saber. Se eu não tivesse ouvido aquela história. Se eu não tivesse ouvido aquela história. Eu sinto angústia. Eu sinto angústia. Coração acelerado. Coração acelerado. Eu sinto angústia. Eu sinto uma angústia. Sinto o coração acelerado. Sinto o coração acelerado. Eu venho carregando um sentimento de abandono. Eu venho carregando um sentimento de abandono. Que é muito antigo. Que é muito antigo. O que você está sentindo agora? Mas calma, não... Como é que tá o coração? Não está acelerado, mas ainda está apertado. Uhum. Coração apertado. 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 Como é que tá o coração? Soltou Se eu mais? não pensar na cena, ele fica mais tranquilo. Uhum. Ok, a gente tá tirando o excesso emocional para depois voltar lá, tá? Tá. Então, ó, vou fazer de uma forma bem didática para todo mundo entender o que eu tô fazendo. Então, estou tirando agora os excessos emocionais das emoções que estão ali naquela história. A gente vai voltar na história, vai fazer mais EFT até limpar esse sentimento. O máximo que a gente conseguir, né? Talvez a gente consiga limpar tudo, talvez a gente não consiga limpar tudo aqui na sessão, mas a gente vai fazer o melhor possível dentro desse tempo. Volta de novo lá nessa memória. Repete para mim o que foi que você ouviu. Eu estava na casa da minha tia, que é a irmã mais velha da minha mãe, onde minha avó morava. E minha avó sempre foi muito dura com a minha mãe. Minha avó estava xingando a minha mãe de nomes baixíssimos, que é melhor não repetir aqui. E entre a conversa, ela disse que você deveria ter abortado a Beatriz, eu não deveria ter ajudado você a mantê-la, por conta das dificuldades financeiras da época que a gente passava. Então ela achou que uma solução seria minha mãe realmente ter conseguido me abortar. O que você está sentindo agora, lembrar disso? Quando eu ouvi, eu lembro da sensação de quando eu ouvi que era uma confirmação de que sempre tinha alguma coisa realmente que não casava. Minha mãe não me aceitava, eu nunca me sentia aceita pela minha mãe. Então na hora eu senti como se aquilo realmente fosse uma verdade. Uhum. Qual é a sensação no seu corpo quando você pensa nisso? Agora? Mágoa. Uma mágoa do quê? De não ter sido aceita, de não ter sido planejada. Uhum. Vamos lá. Mesmo que eu sinta essa mágoa. Mesmo que eu sinta essa mágoa. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa mágoa. Mesmo que eu sinta essa mágoa. Por não ter sido aceita. Por não ter sido aceita. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente.
Eu lembro exatamente como eu me senti naquele momento. Eu lembro exatamente como eu me senti naquele momento. Confirmou tudo que eu já sentia. Confirmou tudo que eu senti. Eu já não me sentia aceita. Eu já não me senti aceita. E naquele momento eu entendi o porquê. E naquele momento eu entendi o porquê. Tudo ficou claro para mim. Tudo ficou claro para mim. Uma sensação profunda de não aceitação. Uma sensação profunda de não aceitação. De não ser bem-vinda. De não ser bem-vinda. De não ter sido planejada. De não ter sido planejada. De ter vindo para atrapalhar. E de ter vindo para atrapalhar. Para causar sofrimento. Para causar sofrimento. Um peso financeiro. Um peso financeiro. Eu sinto uma mágoa. Eu sinto uma mágoa. De não ter sido bem-vinda. Por não ter sido bem-vinda. Eu sinto uma sensação de rejeição. Eu sinto rejeição. Abandono. Abandono. Eu não fui bem-vinda. Eu não fui bem-vinda. Parece que eu vim no momento errado. Parece que eu vim no momento errado. E a minha mãe fez um sacrifício. E a minha mãe fez isso. Sacrifício. E é muito pesado para mim. É muito pesado para mim. Carregar essa dívida. Carregar essa dívida. Desse sacrifício que ela fez. Esse sacrifício que ela fez. O que é que você está sentindo agora? Continua fazendo EFT. Eu não tinha pensado no ponto de vista dela, de que foi um sacrifício, mas ela deixou eu vir. Eu sempre tive raiva dela. Por me sentir assim. Certo. E agora tá sentindo o quê? Culpa. Além de ter vindo errado, sempre ter julgado ela mal. Então essa culpa ela já estava aí dentro. Ela está só emergindo agora. São as camadas que vão aparecendo do sentimento, né? Então primeiro abandono, depois raiva por ter sido abandonada, depois culpa por ter vindo na hora errada, por ter julgado a minha mãe. Então vamos lá, eu carrego o peso da culpa. Eu carrego o peso da culpa. Por ter julgado tanto a minha mãe. Por ter julgado tanto a minha mãe. Que fez um sacrifício. Que fez um sacrifício. De deixar que eu viesse. De deixar que eu viesse. Em um momento difícil. Em um momento difícil. Contrariando a própria mãe dela. Contrariando a própria mãe dela. Ela fez um grande sacrifício. Ela fez um grande sacrifício. Eu carreguei tanta raiva dela. E eu carreguei tanta raiva dela. Eu me sinto culpada. Eu me sinto culpada. Por não ter sido bem-vinda. Por não ter sido bem-vinda. Por não ter sido amada como eu queria. Por não ter sido amada como eu queria. O que é que você está sentindo agora? Agora eu tô triste. Por quê? Que quando você diz por não me sentir amada, parece que veio um filme de que eu realmente nunca me senti amada por ninguém. Além do meu pai, que é o único amigo que eu acho que eu tenho na Terra, de verdade. Certo. Meus namoros nunca dão certo, as amizades sempre dão erradas e eu sempre acho que nunca existiu amor, porque eu nunca fui digna de ser amada de verdade. Certo. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Por nunca ter me sentido amada de verdade. Por nunca ter sido amada de verdade. Por nunca ter me sentido acolhida. Por nunca ter me sentido acolhida. Por nunca ter me sentido bem-vinda. Por nunca ter me sentido bem-vinda. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto tristeza. Parece que a única pessoa que me ama é o meu pai. Parece que a única pessoa que me ama é meu pai. A única amizade verdadeira. É a única amizade verdadeira. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Uma sensação de falta de amor. Uma sensação de falta de amor. De não ser bem-vinda. De não ser bem-vinda. De ter vindo num momento difícil.
de ter vindo num momento difícil. Atrapalhando a vida da minha mãe. Atrapalhando a vida da minha mãe. Gerando conflito com a minha avó. Gerando conflito com a minha avó. É muito peso para eu carregar. É muito peso para eu carregar. Eu não queria carregar essa culpa. Eu não queria carregar essa culpa. Essa responsabilidade. Essa responsabilidade. O que é que você está sentindo agora? É estranho. Na verdade, agora acho que eu tô com vergonha do meu ego. Do que exatamente? Eu não sei se eu tenho a gente tem essa necessidade de ser aceito, de ser amado, né? A gente não precisaria ter essa necessidade de aceitação. Mas eu acho que eu sinto um pouco de vergonha agora de estar falando para mim mesma. No quanto culpa desses sentimentos todos não é meu ego, né? Sempre é o ego. Sofrimento não vem de outra coisa. Acho que eu tô com vergonha. Eu sinto vergonha de assumir isso. Eu sinto vergonha de assumir isso. Essa necessidade de ser amada. Da necessidade de ser amada. De ser aprovada. De ser aprovada. De ser acolhida pela minha mãe. De ser acolhida pela minha mãe. Porque racionalmente eu sei que eu não preciso disso. Porque racionalmente eu sei que eu não preciso disso. Mas quando eu era criança. Era uma necessidade emocional. Era uma necessidade emocional. Eu não tinha como compreender diferente. Que eu não tinha como compreender diferente. E essa necessidade ficou gravada em mim. Como se eu ainda fosse aquela criança. É a mesma emoção antiga. Rodando no meu subconsciente. Me fazendo agir muitas vezes como uma criança. O que é que você está sentindo? Estou me sentindo mais tranquila, menos boba e um pouco mais confiante de que eu preciso deixar a razão acima dessa emoção de que a gente não precisa dessa coisa da aceitação. Mas acho que por ser família tem um peso diferente. Opa, tá travando aqui a conexão, vamos ver se melhora. Vamos lá. Vou guardar a Bia aqui e voltar. Vocês estão ouvindo, pessoal, bem? Bia, vamos ver se ela volta aqui. Acho que a conexão dela travou. Oi, Bia, tá me ouvindo? Voltou. Pra mim não travou você, só travou a minha imagem mesmo. Tá travada a sua imagem. A gente nunca vai conseguir deixar a razão ser maior do que a emoção, se a emoção não for curada. A emoção está no subconsciente, ela é muito poderosa, não tem como eu suprimir a emoção. Eu tenho que curar ela, eu tenho que soltar ela, eu tenho que deixar ela seguir o curso dela e ela se dissolver, porque a razão nunca vai superar a emoção, sabe? Ela tem que ser de alguma forma solta, trabalhada, limpa, aí a razão volta para o lugar, aí só fica a razão. Quando a gente limpa as emoções, a gente se torna uma pessoa muito mais com a mente clara, objetiva, sem criar conflito, sem fazer confusão, porque a mente fica clara. Mas enquanto a emoção está lá presa, né, a coisa não adianta tentar olhar pelo lado racional se tem uma emoção ali presa. Vamos lá. Volta de novo na cena, tá? Na imagem dessa briga aí da sua mãe com a sua avó. E vê o que é que você sente agora. Eu ainda sinto, não tá tão forte quanto a primeira vez que você pediu para eu acessar, mas eu ainda sinto, não é nem raiva, é tristeza mesmo de não me ver pertencente ali, mas eu me vejo pequena e eu tô falando, a voz, quando você fala das vozes que vem à cabeça, né? A voz que me vem é que eu deveria ter saído dali correndo e ter ido brincar, sabe? Não ter guardado aquilo. Ter sido só mais uma coisa. E tá dando tristeza, é isso? Ainda. Vamos lá.
Mesmo que eu sinta essa tristeza, mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profunda e completamente. Ai, me perdi nas mãos aqui, pera. Tanto faz, Essa qualquer aqui um. tá certo. Tanto faz. Tanto Eu me faz, tá aceito direito. profundo e completamente. Mesmo que eu sinta uma tristeza, Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profunda e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu não deveria ter ouvido aquela frase. Eu vou continuar fazendo, tá? Mesmo sem ela, não sei se ela tá me ouvindo ou não, porque travou a conexão dela. Eu sinto uma tristeza. Eu deveria ter ido brincar. E não ficar ouvindo. Travou tudo, tá aí? Agora eu tô vendo você de novo, tá? Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu não queria ter ouvido aquilo. Eu não queria ter ouvido aquilo. Não era pra eu ter ouvido. Não era pra eu ter ouvido aquilo. Era pra eu ter ido brincar. Era pra eu ter ido brincar. Mas se eu não tivesse ouvido aquilo... Mas se eu não tivesse ouvido aquilo... Talvez eu nunca fosse entender. Talvez eu nunca fosse entender. Por que eu me sentia daquele jeito? Porque eu me sentia daquele jeito. O que você sentiu agora? Eu lembrei de outra cena. Qual foi a cena que veio? A minha mãe não mora no país, mas eu lembrei de uma cena que ela estava aqui e eu literalmente confrontei ela. Eu quis saber por que ela me odiava tanto. E eu gritei com ela como se eu fosse a minha avó naquela cena. O que você está sentindo ao pensar nisso? Na hora eu senti alívio, mas hoje eu sinto arrependimento. Certo. Eu sinto um arrependimento muito grande. Eu sinto arrependimento muito grande. De ter gritado com a minha mãe. De ter gritado com a minha mãe. Com ódio dela. Com ódio dela. Com muita raiva. Com muita raiva. Como se eu fosse a minha avó gritando com ela. Como se fosse a minha avó gritando com ela. Eu sinto muito arrependimento. Eu sinto muito arrependimento. Eu sinto muita culpa. Eu sinto muita culpa. Eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter gritado com a minha mãe. Eu não deveria ter gritado com a minha mãe. Ter confrontado daquele jeito. Ter confrontado daquele jeito. Qual foi a reação dela quando você fez isso? Dessa vez ela só me escutou. Não falou nada. Ela chorou, ela gritou, ou fez alguma careta, nada, só ouviu. E o que você falou pra ela? Acho que eu nunca vi minha mãe chorar. Eu falei que desde sempre eu quis ser a melhor do colégio para ela ter orgulho de mim pelas notas. E até hoje eu sou meio estudiosa demais, como se um dia ela pudesse chegar para mim e falar, sabe, eu tenho orgulho de você. Como se tivesse compensado o sacrifício. Então, eu falei essas coisas para ela, falei o quanto eu tenho me esforçado para ter aceitação por ela, para que ela sentisse orgulho de mim. E que parece que é em vão, que nada que eu faço é bom o bastante. Uhum. O que você está sentindo agora ao lembrar disso? Me sinto incompetente. Uhum. Vamos lá. Então a gente vai focar nessa cena, tá? A forma que você se sentiu naquele momento. Nada do que eu faço é o suficiente. Nada do que eu faço é o suficiente. Passei a vida me esforçando. Passei a vida me esforçando. Para ser aceita. Para ser aceita. Para ser amada pela minha mãe. Para ser amada pela minha mãe. Sempre fui estudiosa. Sempre fui estudiosa. Na esperança de me sentir amada. Na esperança de me sentir amada. De ser elogiada. De ser elogiada. De ser reconhecida. De ser reconhecida. De ver a minha mãe sentindo orgulho de mim. De ver minha mãe sentindo orgulho de mim. E foi tudo em vão.
Mas foi tudo em vão. E tudo isso gerou uma raiva muito grande. Tudo isso gerou uma raiva muito grande. Raiva por me sentir abandonado. Raiva por me sentir abandonada. Raiva por não ter recebido esse amor. Raiva por não ter recebido esse amor. Raiva por ter sido rejeitado. Raiva por ter sido rejeitada. Raiva por tanto esforço em vão. Raiva por tanto esforço em vão. E naquele momento, eu falei tudo para minha mãe. Eu falei tudo para minha mãe. Com muita raiva. Com muita raiva. Eu descarreguei tudo nela. Eu descarreguei tudo nela. Questionei a minha mãe. Questionei a minha mãe. Por que ela sentia tanto ódio de mim? Porque ela sentia tanto ódio de mim. O que é que você sentiu agora? Não, uma raiva passou. Mas eu sinto agora o que normalmente eu sinto quando eu classifico como uma crise de depressão. Um vazio, uma falta de ânimo. Uhum. Certo. Eu sinto um vazio. Eu sinto um vazio. Eu sinto uma falta de ânimo. Eu sinto uma falta de ânimo. É um sentimento muito conhecido meu. É um sentimento muito conhecido meu. Quando eu sinto depressão. Quando eu sinto depressão. É o vazio. É um vazio. É a falta de amor. É a falta de amor. É a desconexão com a minha mãe. É a desconexão com a minha mãe. Me dá um vazio. Me dá um vazio. Eu fico incompleta. Eu fico incompleta. Desconectada. Desconectada. É a falta de amor. É a falta de amor. Que dá esse vazio. Que dá esse vazio. É essa desconexão com a minha mãe. É essa desconexão com a minha mãe. Separação. Separação. Conflito. Conflito. Não aceitação. Não aceitação. Me dá um vazio. Me dá um vazio. O que é que você sentiu? Eu tenho endometriose no umbigo. Meu umbigo tá doendo. É a primeira coisa física, eu acho, além do nó da garganta e do peito. Uhum. Tá sentindo vazio ainda? Eu sinto um vazio. Eu sinto um vazio. Eu sinto uma dor no umbigo. Eu sinto dor no umbigo. É a falta de amor. É a falta de amor. O abandono. O abandono. A rejeição. A rejeição. O conflito com a minha mãe. O conflito com a minha mãe. Separação. Separação. Me dá um vazio. Me dá um vazio. Uma dor no umbigo. Uma dor no umbigo. Vazio. Vazio. O que está surgindo agora? Outra cena. Mas não na mesma ordem cronológica. Tá tudo bem. Qual foi a cena que surgiu? Parece meio maluca falando isso. Mas eu me vi dentro do útero mesmo. Ok. Ouvindo a rejeição lá dentro. E o que é que você está ouvindo lá dentro do útero? Que eu não sou bem-vinda. Que não era pra ser. Uhum. As mesmas frases, só que como se eu estivesse dentro do útero agora. Uhum. Eu me sinto dentro do útero da minha mãe. Escuto de dentro do útero da minha mãe. As mesmas frases de rejeição. As mesmas frases de rejeição. Que eu não sou bem-vindo. De que eu não sou bem-vinda. Que eu venho no momento errado. Que eu venho no momento errado. De dificuldade financeira. De dificuldade financeira. Eu não me sinto bem-vinda. Eu não me sinto bem-vinda. Desde que eu estava no útero da minha mãe. Desde o útero da minha mãe. Já me sentia incomodando. Já me sentia incomodando. Vindo no momento errado. Vindo no momento errado. Vindo para trazer sofrimento. Vindo para fazer sofrimento. A minha mãe se sacrificando por mim. Minha mãe se sacrificando por mim. É muito pesado carregar isso. E é muito pesado carregar isso. É muito pesado para uma criança. É muito pesado para uma criança. Carregar esse sentimento. Carregar esse sentimento. Esse peso. Esse peso. O que você está sentindo agora? Não mudou. O que é que não mudou? A sensação de estar lá e me sentir
Continua fazendo EFT. Me senti rejeitada. E a dor no umbigo também tá aqui. Uhum. Eu me sinto lá no útero da minha mãe. Eu me sinto no útero da minha mãe. Me sentindo rejeitado. Me sentindo rejeitada. Você tá ouvindo ainda as frases? Não. Não? Só a sensação agora da rejeição? É como se eu tivesse me encolhido, ficado pequena. Uhum. Certo. Eu me contraí toda. Me contraí toda. Eu me encolhi. Eu me encolhi. Naquela sensação de rejeição. Naquela sensação de rejeição. Naquela sensação de não ser bem-vinda. Naquela sensação de não ser bem-vinda. Aquela sensação de vir para causar problema. Aquela sensação de vir para causar problema. Ao invés de causar alegria. Ao invés de causar alegria. Parece que eu vim para causar dificuldade. Parece que eu vim para causar dificuldade. Uma sensação de rejeição. Uma sensação de rejeição. De não ser acolhida. De não ser acolhida. De não ser acolhida com amor. De não ser acolhida com amor. De não ser bem-vinda. De não ser bem-vinda. Como se eu estivesse lá dentro do útero da minha mãe. É como se eu estivesse lá dentro do útero da minha mãe. Revivendo o que eu senti naquele momento. Revivendo o que eu senti naquele momento. Como é que você está sentindo agora? Melhor. Consigo lembrar de momentos bons também, em que a gente está se abraçando. Quem está se abraçando? Você e sua mãe? É. Na infância? Não. Minha infância é uma incógnita. Uhum. Volta nessa sensação do útero para ver se tem alguma coisa lá ainda incomodando você. Eu escuto o coração dela. Tá encolhida ainda? Tô. Tá sentindo rejeição ainda? Não. Parece que é mais medo de sair daqui agora. Medo de sair e ir pro mundo, é isso? É. Uhum. Então vamos sentir essa sensação, tá? Eu tenho medo de sair daqui. Eu tenho medo de sair daqui. Pelo menos aqui eu tô protegida. Pelo menos aqui estou protegida. Eu tenho todas as minhas necessidades satisfeitas. Tenho todas as minhas necessidades satisfeitas. E não dou despesa. E não dou despesa. O que é mais seguro. Aqui é mais seguro. Eu tenho medo de sair. Eu tenho medo de sair. Quando eu sair vai ser mais difícil. Quando eu sair vai ser mais difícil. Vai dar mais trabalho. Vai dar mais trabalho. Mais despesa financeira. Mais despesa financeira. Se eu pudesse eu ficava aqui dentro. Se eu pudesse eu ficava aqui dentro. É mais seguro. Que é mais seguro. Mais fácil de lidar. E mais fácil de lidar. Mais leve. E mais leve. Tenho medo de sair. Tenho medo de sair. Vai chegar o momento que eu vou ter que sair. Vai chegar o momento que eu vou ter que sair. O que você está sentindo? Quase uma crise de pânico. Uhum. Medo é isso, né? Muito medo. Eu sinto medo. Eu sinto medo. Eu sinto muito medo. Eu sinto muito medo. Eu sinto medo de sair. Eu sinto medo de sair. Eu sinto muito medo. Eu sinto muito medo. É quase uma crise de pânico. É quase uma crise de pânico. Quase uma crise de pânico. É quase uma crise de pânico. Eu sinto muito medo. Eu sinto muito medo. Muito medo de sair. Muito medo de sair. Medo de chegar a esse momento. Medo de chegar a esse momento. Eu sinto um pânico. Eu sinto pânico. Eu sinto muito medo. Eu sinto muito medo. Vai chegar o momento de sair. Vai chegar o momento de sair. E eu sinto muito medo. Muito medo. Só continua fazendo FT, tá? Se você não conseguir falar, você vai só tocando nos pontos, enquanto vai soltando essa sensação.
paciência e persistência, a gente vai ficar aqui quanto tempo for necessário para ir limpando isso, tá? Com calma. Tá bom? Tá sentindo medo, pânico, tá sentindo o que agora? Até ânsia de vômito. Uhum. Certo. Eu sinto ânsia de vômito. Eu sinto. Se por acaso você quiser sair para vomitar, você pode ir também, tá? Se você sentir a urgência de fazer isso, tá tudo bem também. Eu aguardo você voltar. Não tem nenhum problema. Tá bom? E se você não conseguir repetir alguma frase, você não repete, você só ouve. Vai ficar difícil de falar. Tá certo? Só não para de fazer EFT enquanto você está me ouvindo, para ir soltando isso. Tá sentindo ânsia de vômito ainda? Menor. Ainda tem mais menor, é isso? Certo. Eu sinto ânsia de vômito. 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 Todo aquele medo. Todo aquele medo. Aquele pânico. Aquele pânico. Aquele medo de sair. Aquele medo de sair. Aquela rejeição. Aquela rejeição. Me dá ânsia de vômito. Me dá ânsia de vômito. Tá sentindo ainda ânsia de vômito? Não, até a perna parou de tremer também. Uhum. Ui, que horrível. Tá sentindo o que agora? Alívio. Então tá menos intenso? Ainda tem alguma coisa Não. incomodando você? Foi um pico bem alto, mas agora já aliviou. Uhum. Geralmente quando a gente está fazendo uma sessão, alivia rápido assim, essas emoções intensas. É questão de 2, 3 minutos, mas às vezes pode prolongar 10, 15, 20 minutos. E a gente vai conduzindo e vai fazendo mais EFT até limpar tudo. Até limpar o máximo que conseguir. Volta de novo para aquela sensação então lá de você na barriga da sua mãe. Vê se você consegue sentir ainda aquilo. Tô com medo até de lá, André. Uhum. Então não vai agora não, vamos falar sobre isso, tá? Eu sinto até medo. Eu sinto até medo. De me conectar mais uma vez. De me conectar mais uma vez. Com aquela sensação. Com aquela sensação. Eu tenho até medo de voltar para lá. Eu tenho até medo de voltar para lá. Medo de entrar em contato com aquilo. Medo de entrar em contato com aquilo. Aquele pânico. Pânico. Com aquele medo de sair. Medo de sair. Até medo de pensar nisso. Eu tenho medo de pensar nisso. Eu nem quero pensar nisso. Eu nem quero pensar nisso. Eu fico evitando pensar nisso. Eu evito pensar nisso. Para não sentir esse medo. Para não sentir esse medo. Esse pânico. Esse pânico. O que você está sentindo agora? Alívio de não voltar lá. Uhum. Tá sentindo medo ainda de voltar lá? Não tá mais tão nítido. Eu lá. Então não deu medo de voltar, você voltou. Você pensou e voltou lá. Pensei agora, mas não vi da forma nítida que causou todo aquele... Uhum. Certo. Tá sentindo ainda a sensação ruim de voltar lá? Menor. Bem menor. O que é que ainda sente quando você pensa, né, nessa memória, né? De você lá dentro e vai sair, vai ter um momento que vai sair, tá dando o que ainda? Medo, tristeza. É que agora, como eu já tô 38 anos fora de lá, olhando para lá, a sensação que eu tenho é de fracasso. Então eu saí de lá e a minha vida foi um fracasso, é isso? É. Uhum. Então, ó, vai surgindo um sentimento atrás do outro, eu tô só seguindo os sentimentos que vão surgindo. Então, para quem tá assistindo aqui para entender, né? Então, ó, meio que teve uma regressão lá pro útero, isso às vezes acontece, não é comum acontecer, mas aconteceu agora.
A pessoa se vê assim tipo numa regressão, né? Que aconteceu de forma espontânea. E agora um sentimento de fracasso. Nem quando eu fiz regressão eu consegui voltar para o útero. Uhum. EFT tem dessas coisas. Então vamos lá, me dá uma sensação de fracasso. Me dá uma sensação de fracasso. Uma sensação muito grande de fracasso. Uma sensação muito grande de fracasso. 38 anos de fracasso. 38 anos de fracasso. Sair para ser um fracasso. Sair para ser um fracasso. Para me sentir um fracasso. Para me sentir um fracasso. Eu me sinto fracassada. Eu me sinto fracassado. Me dá uma sensação de fracasso. Me dá uma sensação de fracasso. 38 anos de fracasso. 38 anos de fracasso. Tá sentindo o que agora? Ingratidão. Pelo quê? Que não foi só fracasso. Uhum. Começa a soar falso, é isso? Começa. Uhum. Certo. Eu consigo reconhecer que não foi só fracasso. Eu consigo reconhecer que não foi só fracasso. Teve também muito sucesso. Teve também muito sucesso. É muita ingratidão dizer que foi só fracasso. É muita ingratidão dizer que foi só fracasso. É um vício. É um vício. De só ver coisas negativas. De só ver coisas negativas. De só ver ingratidão. De só ver ingratidão. De só olhar pro lado ruim. O que você está sentindo agora? Quando você falou a palavra vício, de me sentir negativa, veio exatamente o negativismo. Uhum. Certo. Eu sinto dentro de mim. Eu sinto dentro de mim. Um vício profundamente enraizado. Um vício profundamente enraizado. De me sentir mal. De me sentir mal. De me sentir deprimida. De me sentir deprimida. De sentir um vazio dentro de mim. De sentir um vazio dentro de mim. É uma verdadeira compulsão. É uma verdadeira compulsão. Pelo sofrimento. Pelo sofrimento. Compulsão por sentir raiva. Compulsão por sentir raiva. Rejeição. Rejeição. Abandono. Abandono. Tristeza. Tristeza. Rejeição. Rejeição. Sentimentos que me acompanharam por 38 anos. Sentimentos que me acompanharam por 38 anos. É um verdadeiro vício. É um verdadeiro vício. É difícil de soltar. E é difícil de soltar. Eu nem sei como é que é viver sem isso. Eu nem sei como é viver sem isso. Eu não sei como é que é largar esse vício. Eu não sei como é largar esse vício. Ser feliz. Ser feliz. Me harmonizar com a minha mãe. Me harmonizar com a minha mãe. Eu não sei como é que é isso. Eu não sei como é isso. O que você está sentindo agora? Vontade de sentir essa harmonia. Uhum. Certo. De largar o vício. Uhum. E vai largando aos poucos, é assim mesmo. Vai soltando as emoções e vai... essa compulsão, ela está em todo ser humano em maior ou menor grau. Se não existisse essa compulsão em ninguém, ninguém sofria. Porque assim que o sofrimento começasse a aparecer lá longe, a pessoa ia soltar ele, ia deixar... não ia se envolver com ele. Mas existe esse grau, né, que é gerado pelo ego e pela sombra, que mora dentro da pessoa, que faz a gente engajar nesse mecanismo e ficar preso nisso, nessa compulsão de sofrer. Eu sinto que todas as vezes que aconteceu alguma coisa em que eu me senti fracassado, que eu me senti rejeitado, a intenção de culpar minha mãe sempre veio junto, sabe? Como se tudo fosse culpa dela, quando não é, na verdade. Mas a sensação uterina ali é ela que vem quando eu termino um relacionamento, ou quando eu vou mal em alguma coisa, até numa prova, se eu for mal, eu falo, ixi, essa aqui eu não posso mostrar pra minha mãe, sabe? Essa sensação sempre vem. Certo. Como é que você está sentindo agora? Aliviada. Uhum. Volta na cena lá da sua mãe com a sua avó, pra gente testar. Eu vejo elas gesticulando, André. Aí, no gesto, eu entendo que elas estão com raiva, mas já não escuto o que elas estão falando. E ainda afeta você de alguma forma? Afeta não a sentir raiva das duas, no caso, né? Porque ali eu fiquei com raiva das duas, mas
de ficar brava com a minha avó, de estar brigando com a minha mãe, assim, é uma sensação de defender ela. Vamos fazer um pouquinho de EFT para isso. A gente vai só finalizar, fazer mais alguma rodada, só para... Eu queria defender a minha mãe. Eu queria defender a minha mãe. Das coisas que a minha avó falava. As coisas que minha avó falava. Mas eu era só uma criança. Eu era só uma criança. Eu não tinha como me meter naquilo. Não tinha como me meter naquilo. Mas se eu pudesse, eu teria falado alguma coisa. Mas se eu pudesse, eu teria falado alguma coisa. Se eu pudesse, eu teria defendido a minha mãe. Se eu pudesse, eu teria defendido a minha mãe. Certamente não ia ter muito efeito. Certamente não teria muito efeito. Eu era só uma criança. Eu era só uma criança. Eu fiquei com raiva da minha avó. Eu fiquei com raiva da minha avó. Pelas coisas que ela falou para minha mãe. Pelas coisas que ela falou para minha mãe. Pelo sofrimento que ela causou na minha mãe. Pelo sofrimento que ela causou na minha mãe. Eu fiquei com raiva dela. Eu fiquei com raiva dela. O que é que você sentiu agora? Eu não sei como externizar isso, André, mas eu sinto como se eu tivesse necessidade de perdoar a minha avó também. Perdoar do quê? Porque hoje, como você disse, naquela época eu era uma criança, mas hoje eu consigo entender que elas reproduziam padrões, né? Elas não conseguiam se libertar de sentimentos que elas viveram também. Então, eu tenho a consciência de que eu preciso me livrar de padrões, né? De vícios. Eu deveria perdoá-las por não saber, não ter esse conhecimento, ignorar o fato de transmutar esses vícios, de não reproduzi-los de mãe para mãe e mãe para filha. Eu queria perdoar a minha avó. Eu queria perdoar a minha avó. Eu queria muito ter essa compreensão maior. Queria muito ter essa compreensão maior. Porque por um lado eu tenho a compreensão. Porque por um lado eu tenho a compreensão. Que ela só reproduz. Que ela só reproduz. Um padrão que vem de gerações passadas. Um padrão que vem de gerações passadas. Por outro lado, eu ainda tenho uma criança dentro de mim. Por um lado, ainda tenho uma criança dentro de mim. Que fica com raiva dela. Que fica com raiva dela. Que quer defender a minha mãe. Que quer defender a minha mãe. Eu fico entre essa compreensão. Eu fico entre essa compreensão. E essa criança ferida. E essa criança ferida. Eu queria poder soltar tudo isso. Eu quero poder soltar tudo isso. Essa criança ferida. Essa criança ferida. E ficar só com a compreensão. E ficar só com a compreensão. Só com a sensação do perdão. Só com a sensação do perdão. O que é que você sentiu agora? Paz. Finalmente. Ui, que mix de emoções hoje. Sentiu que soltou? Que perdoou? O que é que você acha? Eu acho que a gente trabalhou muito, que eu me sinto muito mais aliviada em lembrar, em tocar no assunto. Não sinto que seja 100% ainda, mas me sinto mais tranquila. A explosão de choro quando eu toco no assunto já não vem. Isso. Vamos lá. Vou parar um pouquinho de fazer agora, para explicar, para a gente fechar a sessão e para que todo mundo possa entender o que está acontecendo, né? Então, certamente aliviou aí muita carga emocional, muito sentimento. E você vai saber até que ponto isso mexeu com a sua vida no seu dia a dia. Então, se eu fosse fazer mais sessões com você, depois, o que é que eu ia fazer? Eu ia voltar nessas cenas que a gente trabalhou hoje, para investigar mais e limpar mais, se tivesse alguma coisa ainda. Talvez tenha, e talvez não tenha nada, talvez tenha algum detalhe, mas eu volto, faço a investigação, e faço quantas rodadas forem necessárias até que tudo isso fique 100% limpo, sem nenhuma carga emocional, que chegue no sentimento de compreensão, de aceitação, de perdão, né? O perdão, na verdade, é esse alívio, é essa liberação. O perdão é a compreensão mais profunda que ninguém teve culpa de nada. É como se fosse isso. Por trás do perdão tem uma sensação profunda de que ninguém foi culpado por nada. Não tem culpa, não tem vítima, não tem algoz. Foram padrões que foram passados. E a gente vai chegando nisso de uma forma muito, muito verdadeira de sentir. Não fica só no racional.
né? Para você continuar o trabalho, né? Se eu fosse continuar com você, o que é que eu faria mais? Trabalhar mais eventos com a sua mãe. Coisas mais recentes mesmo, de raiva que você sente. Então, é cheio de eventos com ela, André. Cheio de eventos. Agora, o que acontece é o seguinte, tá? Quando a gente trabalha alguns eventos, todos são desmontados. Então, vamos supor que você tenha 100 eventos. Você trabalhar 8, 9, 10, acaba desmontando todos os outros. O efeito dominó, que legal. Isso. Então não vai ter que ficar 38 anos fazendo EFT, não. Entendeu? Entendi. O curar é mais rápido do que esse acúmulo todo. Porque a gente consegue soltar muita coisa de uma vez só. Entendi. É como se, sei lá, você inflou uma bola, passou um século inflando uma bola. Quando você começa a murchar ela, não tem que demorar tanto tempo quanto foi para inflar aquilo. Entendi. Foi inflando devagar, e a gente consegue murchar isso de uma maneira razoavelmente acelerada. E aí, sessão após sessão, você vai conversando com a pessoa, vai voltando nas cenas, vai trabalhando mais situações, mas com certeza, isso que foi trabalhado aqui, né, o tanto de carga emocional que saiu muita coisa. O que pode acontecer? Pode acontecer que você já sair hoje, amanhã, e dormir bem, se sentir melhor. Nossa, que alívio que eu senti, até sentir melhor a relação com a sua mãe. Ou pode ser que comece a emergir mais coisa, mais desconforto. Vai depender. Vou observar. Só acompanhando para saber. E aí, com o cliente, a gente pergunta, né? Como é que foi depois da sessão? Surgiu mais coisa, ficou bem? Surgiu mais desconforto? A pessoa pode mandar mensagem, né? Olha, eu tô sentindo isso, é normal. A pessoa fica insegura, né? Poxa, depois da sessão, na hora eu senti tanto alívio, você vai ficar deprimida de novo, não vai acontecer. É normal acontecer. E no caso, a gente pode, no meu caso, eu poderia continuar fazendo comigo mesma? Você pode continuar fazendo, sim. Porque ontem eu estava assistindo também a sua aula e eu não conseguia sentir nada, mesmo fazendo tudo. Eu até ficava brincando no chat, falei, gente, eu tô quebrada porque eu não senti nada. E hoje parece que você falando, a minha reação é diferente, né? Acho que daí vem a importância da segurança do terapeuta, né? Também. E se colocar também à disposição da cura pode gerar esse desbloqueio, né, de acessar esse assunto. Entendi. São 10 anos de trabalho psicológico, é isso? Tradicional? Eu faço psicoterapia há 10 anos, desde que o meu, então, namorado faleceu. Quantos anos de terapia a gente fez aqui agora? Até hoje, meu terapeuta não conseguiu me fazer voltar. A gente já tentou regressão, a gente já tentou fazer diário. Eu travo. Quando ele pede para eu voltar, eu não consigo visualizar, eu não consigo ver nada. Foi bem diferente. Trabalho terapêutico, na minha visão, tem que avançar, tem que evoluir, a pessoa tem que mudar. Se não está evoluindo, se não está avançando, se não está mudando, tem que tentar uma outra abordagem. Eu venho tentando trocar. Esse último que eu tô, o terapeuta que eu tô há 2 anos e meio, aí eu tô trabalhando outras coisas de agressividade, de ser reativa, e tem dado resultado. Sim. Mas ele também, quando ele fala, vamos acessar, eu falo, não vamos acessar nada do passado, não, vamos resolver o agora. E é também tradicional? É cognitivo, é? É, tradicional. Mas é cognitivo comportamental? É essa que você está fazendo agora? Comportamental, é. Quando você desarmar essas emoções que estão gravadas profundamente em você, esse comportamento de agressividade, tudo isso melhora automaticamente. Então, trabalhar isso pela via cognitiva, pela via comportamental, funciona, mas vai dar muito trabalho. Muito trabalho. É isso que eu tenho percebido. Acho que é por isso que eu sempre estou buscando outras técnicas, porque eu sinto que ali não está funcionando, e aí eu fico fazendo 1000 outras coisas. Mas melhor confesso que é a primeira vez que eu sinto tanto. É melhor do que você estar parada sem trabalhar aquilo, mas assim, tem que ter essa consciência, tá? Então, se vai pela via emocional e libera esse abandono que você sente, a raiva vai embora. Trabalha a culpa também, porque abandono e rejeição sempre tem associado raiva, culpa, porque assim, me abandonou. Então isso me dá tristeza e depressão. Eu sinto raiva porque me abandonou. Por que a minha mãe me abandonou?
E aí você entra naquela paranoia de fazer 1000 questionamentos sobre você mesmo, o que eu fiz de errado, né? Aí eu sinto raiva porque ela me abandonou. E aí Eu acredito que com essa demonstração deu para você perceber bem a importância da condução do terapeuta. E na condução você precisa fazer perguntas para você trazer à tona não somente as queixas do seu cliente, mas também para você trazer à tona aqueles eventos específicos que você vai precisar limpar, que estão por trás da queixa do seu cliente. E outra coisa também muito importante é você ter confiança no poder de limpeza da técnica. Então, quando surgem emoções intensas, basta você se manter tranquilo, aplicando a técnica da EFT, até que o seu cliente, em algum momento, ele vai sentir um alívio emocional. E aquela crise, aquele choro, aquilo vai passar. E essas habilidades você só vai desenvolver com estudo, com prática e também com orientação. Na próxima aula eu vou trazer mais detalhes sobre o programa EFT Pro, que é um treinamento para a formação de terapeutas em EFT. Eu também vou responder as maiores dúvidas e perguntas nessa próxima aula. Agora eu peço mais uma vez que você deixe aqui embaixo a sua dúvida, o seu comentário. E também recomendo que você entre aqui no nosso grupo do WhatsApp para você receber todas as notificações das aulas desse mini curso e também os links das lives. Nas lives nós vamos ter mais conteúdo prático, mais demonstrações e também tira dúvidas. Vejo você, então, lá no grupo.